Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e neste vídeo eu vou falar sobre como montar um balanço patrimonial a partir dos lançamentos contábeis feitos em Razonete, ok? Bom, então, antes de mais nada eu queria pedir para você, ou perguntar para você, né, se você já tem um conhecimento prévio da sistemática de débito e crédito, das partidas dobradas, como que funcionam, se você já sabe o que é um razonete. E com base nessas duas perguntas, caso você tenha respondido não a qualquer uma delas ou para ambas, então eu sugiro que primeiro você entenda a sistemática de débito e crédito, do método das partidas dobradas, o que é um razonete, o que é um lançamento no livro Razão, porque eu vou utilizar todos esses conceitos aqui. Então tem outros vídeos no qual eu abordo sobre estes assuntos e seria o ideal que você já chegasse neste vídeo com um certo conhecimento para que você consiga compreender como que funciona, ok? Então eu vou tomar aqui um exemplo de alguns fatos contábeis que ocorreram aí em uma determinada empresa fictícia que eu criei aqui, e com base nisso vou fazer os lançamentos contábeis e montar um balanço patrimonial, ok? Então vamos lá. Bom, aqui eu tenho o primeiro lançamento contábil, primeiro fato contábil no qual vai gerar o primeiro lançamento contábil, e eu já estou fazendo o lançamento aqui no livro Razão, né, que na verdade o livro Razão é o método no qual é utilizado aí no dia a dia das empresas, obviamente. E com base nesse lançamento no livro Razão, vou utilizar o Razonete como suporte para o controle das movimentações das contas contábeis e assim conseguir fazer o fechamento, apurar o saldo de cada conta contábil e transportar para o balanço patrimonial, ok? Então vamos lá. Neste primeiro lançamento, que ocorreu dia 2/1, a empresa comercial Alfa foi constituída. Os sócios aportaram 120 mil em dinheiro para formar esta empresa. Bom, o lançamento aqui no livro Razão fica exatamente assim. Dia 2/1, debito a conta caixa, conta de ativo, quando eu aumento o debito, 120 mil. E estou creditando a conta capital social. Então, a empresa está sendo formada, os sócios estão aportando dinheiro nesta empresa, estão colocando o dinheiro deles para a formação da empresa. Então eu preciso registrar isso na conta capital social e obviamente obedecendo o método das partidas dobradas, estou fazendo a contrapartida na conta caixa. Por quê? Porque eles deram em dinheiro este capital, ok? Os sócios poderiam dar em outros bens, por exemplo, um sócio daria em dinheiro, o outro daria em veículos, e assim obviamente eu teria de registrar a conta veículos caso um deles estivesse entrando na sociedade com um veículo, e obviamente que esse veículo deve ter um determinado valor que deve ter sido acordado entre os dois sócios para que ambos estejam de acordo e registrem isso na contabilidade, ok? Então eu coloquei um histórico aqui inventado, só para você entender que no lançamento do livro Razão precisa constar o histórico de acordo com a situação que esteja ocorrendo dentro de uma empresa. Então eu coloquei aqui investimento inicial em dinheiro, sendo X reais o sócio A, X reais o sócio B, enfim, apenas histórico para ilustrar que, na verdade, você precisa apurar o fato que está ocorrendo de verdade na empresa que você está efetuando o lançamento e colocar o histórico aí de acordo com a sua necessidade, ok? Vamos dar uma olhadinha como ficaria isto nos razonetes. Bom, aqui eu tenho as estruturas dos razonetes. Obviamente vou ter que abrir o primeiro razonete aqui, que é o razonete do capital social, ok? Vou abrir o razonete da conta caixa também, que foram as duas contas envolvidas neste primeiro lançamento, e aí eu vou creditar aqui o capital social. Lado direito do razonete é crédito e lado esquerdo é débito. Então debito a conta caixa 120 mil e 120 mil na conta capital social, ok? Bom, agora voltando aqui para o segundo lançamento, a continuação da nossa história aqui, vamos lá. Bom, o segundo fato contábil que vai originar o segundo lançamento foi em dia 1/4, no qual os sócios da empresa resolveram adquirir uma sala comercial da imobiliária Delta por 50 mil reais, com um pagamento de 25 mil reais à vista e o restante a prazo, financiado diretamente aí com o proprietário do imóvel que foi vendido, ok? Então, registrando aqui no livro Razão, dia 4/1,
Estou aumentando o ativo da empresa, então estou debitando aí a conta imóveis, porque está sendo comprada uma sala comercial. Como que foi pago isso? Bom, 25 mil foi à vista. Onde que a empresa tinha dinheiro? No caixa, 25 mil. Então, credito a conta caixa, conta de ativo. Quando eu diminuo conta de ativo, eu faço um crédito na conta, ok? Lembrando, né, muitas pessoas acabam confundindo este dinheiro. Então, os sócios montaram a empresa e colocaram lá 120 mil reais. A partir do momento que os sócios colocaram o dinheiro na empresa, é com esse dinheiro que a empresa tem que adquirir todos os seus bens, todos os seus ativos necessários para o seu funcionamento. Então, logo, onde havia dinheiro na empresa, era na conta caixa. Tome cuidado que muitas pessoas acabam tirando isso de capital social, achando que o dinheiro que o sócio deu é o que está lá no capital social. Não, o dinheiro que está lá no capital social é o dinheiro que o sócio aplicou na empresa, obviamente, mas é só para registrar que a empresa tem uma dívida com estes sócios. Ela teoricamente, ela teria que devolver esse dinheiro se ela fosse encerrada, ok? Mas o dinheiro efetivamente foi parar lá na conta caixa, ok? Então a empresa está retirando esse dinheiro aí para comprar um imóvel. Então ela pagou parte à vista, 25 mil, e o restante ficou pendente. Então eles compraram uma sala comercial aí, fizeram em 2 vezes, pagaram uma parte à vista, a segunda parcela aí, como foi financiado diretamente aí com o proprietário, eu registrei aqui pendente, chamei de fornecedor, já que não houve nenhum banco no meio desta transação. Então eu classifiquei esse financiamento aí com o proprietário como fornecedor. Conta de fornecedor, conta de passivo. Passivo, quando eu aumento, eu faço um crédito. Creditei fornecedores 25 mil. Partida dobrada sendo fechada aqui, ó. Crédito de caixa 25 mil mais crédito de fornecedores 25 mil. 50 mil no total contra o débito de 50 mil. E aí no histórico, eu vou colocar o histórico de acordo com a necessidade minha, ok? Compra de sala comercial, situada na rua tal, cidade tal, número tal e etc. Ok? Então, bem fácil este lançamento. Agora, só transportar isso para o razonete. Bom, aqui nos razonetes, preciso criar um razonete novo, já que surgiu uma conta nova de ativo, ok? Como que foi feito a compra deste imóvel? Bom, o valor do imóvel foi de 50 mil, obviamente, no qual eu paguei 25 mil à vista, e preciso abrir mais um razonete para registrar a pendência de pagar esta dívida, que seria a segunda parcela, a outra metade do imóvel, que seria o crédito aqui de 25 mil, ok? Então, debitei 50 mil, tenho o crédito de 25, mais outro crédito de 25, fechei a partida dobrada. Bem simples, sem nenhum tipo de dificuldade, ok? Vamos para o próximo lançamento. Terceiro fato contábil no qual originou o terceiro lançamento foi dia 5/1, no qual os sócios efetuaram uma compra à vista de móveis e utensílios para a empresa por 20 mil. Obviamente, se a empresa está comprando móveis e utensílios são bens, logo são ativos para a empresa. Ativo, quando eu aumento, eu debito, ok? E aí esta empresa comprou à vista, obviamente onde ela tinha dinheiro era a conta caixa. Tirei o dinheiro da conta caixa. Quando eu diminuo, quando eu reduzo a conta caixa, eu faço um crédito, ok? E aí no histórico, compra de mesas, cadeiras e armários para a empresa. Muito importante colocar em operações de compra e venda o número da nota fiscal deste fato contábil, para ficar amarrado caso seja necessário procurar futuramente essa nota fiscal para saber o que consta nela, quantas mesas foram compradas, quantas cadeiras, quantos armários, valor pago, ok? É sempre bom colocar o número da nota fiscal, ok? Então vamos agora para o lançamento no razonete. Aqui no razonete tenho que abrir um novo para controlar os móveis e utensílios, ok? Então, se eu fiz um débito porque era uma conta de ativo, lado esquerdo do razonete, e foi pago à vista, tiro o dinheiro, lado direito, que representa o crédito na conta caixa de 20 mil reais. Então, creditei caixa, 20 mil reais, debitei móveis e utensílios,
no valor de R$20.000. Minha partida dobrada está fechada aqui no Razonete e vamos para o terceiro lançamento. Terceiro não, eu falei terceiro, o quarto lançamento, ou seja, o quarto fato contábil no qual originou o quarto lançamento. Esse quarto lançamento é do dia 15/1, no qual os sócios adquiriram equipamentos, algumas máquinas, foi a prazo da empresa Máquinas e Companhia por R$40.000. Bom, as máquinas e equipamentos são ativos, são bens para a empresa, ok? Então debito conta de máquinas e equipamentos, porque quando eu aumento um ativo eu debito. Foi comprado a prazo. Se foi comprado a prazo, preciso registrar a pendência de pagar isto no futuro. Então vou registrar aqui na conta de fornecedores. Fornecedores, conta de passivo. Passivo, quando eu aumento, eu faço um crédito, R$40.000. E aí no histórico eu coloco compra da máquina, modelo XYZ, nota fiscal número 123456. Ok? Bem simples, bem fácil o lançamento. Vamos agora fazer o lançamento no Razonete. Bom, aqui no Razonete mais um bem entrando na empresa, então eu preciso abrir obrigatoriamente mais um Razonete para controlar este bem, ou estes bens, né, que são máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos, conta de ativo, debitei 40.000. Como que foi pago ou será pago? Foi, né, ou será, perdão, a prazo, né? Então eu preciso registrar aqui na conta de fornecedores a crédito. Creditei conta de fornecedores 40.000, debitei a conta de máquinas e equipamentos, partida dobrada novamente fechada. Próximo fato contábil, que é o quinto. Aqui no quinto lançamento ficou para o dia 18/1, no qual os sócios resolveram tomar um empréstimo de R$100.000 no Banco Alfa. Bom, então os sócios pegaram esse empréstimo, R$100.000. Estou creditando aqui a conta de empréstimos, conta de passivo, porque indica uma obrigação, ou seja, os sócios vão ter, a empresa, perdão, né, vai ter de pagar este empréstimo, ok? E eu estou debitando a conta caixa como se este dinheiro tivesse sido pego, dinheiro vivo. Obviamente que isto não é uma prática comum, levando isso para o mundo real, né? Ninguém vai pegar um empréstimo de 100.000 e ir lá no banco e pegar dinheiro vivo, R$100.000, para levar para o caixa da empresa. Isso é totalmente inviável, não tem nenhum tipo de segurança, é perigoso, pode haver um roubo, enfim. Mas aqui é só para treinarmos o lançamento contábil, ok? Então não fique pensando na parte operacional. Isso aqui é simplesmente uma atividade para você entender como são feitos os lançamentos contábeis. Obviamente que se uma empresa pega um empréstimo, normalmente o banco disponibiliza o crédito na conta corrente. Então, se esta empresa já possuísse uma conta corrente, eu estaria debitando a conta bancos, ok? Mas aqui, para ficar mais fácil, a conta caixa. Então debitei conta caixa, conta de ativo, estou aumentando, débito nela. Histórico, empréstimo do Banco Alfa com vencimento para dia tal, contrato número tal, caso eu já soubesse o número do contrato, que seria o ideal. Lembrando que sempre no histórico, caso haja algum documento com número, o ideal é sempre colocar este documento para ficar amarrado certinho aí com o lançamento contábil e ficar muito mais fácil de identificar caso seja necessário, ok? Então vamos lá para o Razonete. Aqui no Razonete, novamente, eu tenho a conta caixa, no qual recebeu o débito, pois o dinheiro foi colocado aqui, né? Ok? E a contrapartida foi um crédito na conta de empréstimos. Empréstimos, conta de passivo quando eu aumento, eu credito. O crédito aqui no Razonete, obviamente do lado direito dele. Então eu faço o registro, fechando aqui a partida dobrada. Crédito aqui de empréstimos de 100.000, débito de caixa 0 a 0 na partida dobrada. Vamos para o sexto fato contábil. Aqui no sexto fato contábil, que ocorreu dia 23/1, foi efetuado o pagamento de 10.000 a Máquinas e Companhia para a liquidação de parte da dívida pela compra efetuada no dia 15, ok? Então, onde havia sido registrada a pendência de pagar esta dívida? Na conta fornecedores. Então, conta de fornecedores, conta de passivo. Conta de passivo, quando eu reduzo, ou seja, quando eu pago alguma dívida,
eu faço um débito nela, debito a conta fornecedores, valor R$10.000. Este pagamento foi feito através do caixa, tirei dinheiro do caixa, pois atualmente é o único local no qual a empresa possui dinheiro. Então estou creditando conta caixa, conta de ativo, uma redução nela é um crédito, valor de R$10.000. Histórico, pagamento parcial da máquina XYZ, modelo tal, nota fiscal 123456, ok? Agora vamos dar uma olhadinha como que ficou isso no Razonete. Bom, aqui no Razonete faço a saída do dinheiro da conta caixa, creditando o caixa, lado direito do Razonete. A dívida estava registrada em fornecedores, a empresa possuía uma dívida de 65 mil, pagou 10, agora ela deve apenas 55 mil, ou seja, debitei fornecedores, creditei caixa no valor de 10 mil, partida dobrada mais uma vez fechada, tudo certinho, voltamos para o sétimo lançamento. Aqui no sétimo lançamento, que ocorreu no dia 26, os sócios investiram mais R$50 mil em dinheiro, aumentando o capital da empresa. Então, se os sócios deram mais dinheiro, obviamente se a empresa só tem um local no qual ela está guardando esse dinheiro, que é a conta caixa novamente de ativo, quando eu aumento faço um débito. Como foram os sócios que colocaram este dinheiro na empresa, obviamente é necessário aumentar o capital social desta empresa em R$50 mil. Capital social, conta de patrimônio líquido, quando eu aumento, faço um crédito. E aí no histórico, novamente, aumento de capital social em dinheiro, sendo X reais sócio A, X reais sócio B, ou se for uma proporção diferente, 70% para um, 30% para outro. Tudo vai depender do que aconteceu efetivamente, ok? Então, bem simples esse lançamento aqui de aumento de capital. E agora vamos lá para os razonetes. Bom, aqui nos razonetes vou registrar a entrada do dinheiro na conta caixa, R$50 mil, e na conta capital social, R$50 mil também. Capital social, lançamento a crédito para aumentar, pois é uma conta de patrimônio líquido que teoricamente tem o mesmo tratamento do passivo, ou seja, quando eu aumento faço um crédito. E conta caixa, conta de ativo, quando eu aumento faço um débito, partida dobrada fechada, tudo certinho. Vamos para o oitavo fato contábil, oitavo lançamento e fechamento deste exemplo. Aqui no oitavo lançamento, que ocorreu dia 30/1, no qual foi efetuada uma compra à vista por 85 mil de peças para reparo da companhia Ômega. Então, esta empresa aqui comprou algumas peças, essas peças vão ser utilizadas para fazer os reparos, ou seja, utilizadas quando eles prestarem algum tipo de serviço. Tem o mesmo tratamento que seria uma indústria, no qual ela compra a matéria-prima, e quando ela compra a matéria-prima, ela guarda no estoque, até ela precisar dessa matéria-prima para fabricar os seus produtos. Aqui, como é uma empresa prestadora de serviço, então ela comprou alguns materiais, foi lá no estoque. Quando ela executar algum serviço, ela vai tirar do estoque para estar executando esse serviço, ok? Então, conta de estoques, conta de ativo. Quando eu aumento, eu faço um débito, 85 mil. Se a compra foi feita à vista e o único lugar no qual a empresa possuía dinheiro era a conta caixa, conta de ativo, quando eu reduzo o caixa, tiro o dinheiro do caixa, faço um crédito, 85 mil. E aí no histórico, compra de peças tais, XYZ, nota fiscal número 147258, ok? Só para identificar certinho a origem dessas peças, e a descrição obviamente estará na nota fiscal, pois não é possível colocar aqui no histórico. Lembrando que lançamento contábil, o histórico que vai nele, ele é muito curto, né? Então esses históricos que aparecem aqui, eles são muito limitados, principalmente quando se fala de sistema integrado. Normalmente é apenas uma linha. Então o histórico ele tem que conter as informações essenciais bem resumidas. Então, por isso que é muito subjetivo. O exemplo aqui eu apenas estou colocando para mostrar para vocês como que funciona, mas cada empresa tem uma necessidade diferente e ela vai colocar nesse histórico que realmente interessa para ela, ok? Vamos lá para os razonetes.
Aqui nos razonetes agora, a última conta contábil que eu vou abrir para controlar os estoques. Estoques conta de ativo, lado esquerdo indica um débito, ok? Como isto foi pago à vista, saiu dinheiro do caixa, crédito, ok? Bom, aqui efetuei todos os lançamentos contábeis e agora vou me preparar já para apurar o saldo dessas contas que compõem o balanço patrimonial e assim conseguir montar o balanço patrimonial. Então, depois de efetuados os lançamentos contábeis e apurados os saldos finais de cada uma das contas contábeis, já é possível efetuar a montagem do balanço patrimonial, bastando apenas colocar as contas em ordem, como já visto anteriormente. Você precisa seguir o padrão de um balanço patrimonial. Então, vamos fazer o fechamento aí do saldo das contas contábeis e assim conseguir montar o nosso balanço patrimonial. Então, fazendo o fechamento aqui das contas contábeis, eu tenho capital social. Praticamente não houve movimentação, apenas a formação da empresa, a constituição da empresa, mais um aporte de dinheiro pelos sócios, que totalizou aí 170 mil. A conta caixa foi a conta que mais recebeu movimentações. Então, ela recebeu 3 débitos, que totalizam aqui 270 mil, 120, 220, 270, e utilizaram aqui um total de 140 mil. Então eu teria aqui o total de 270 menos 140, sobrando aqui no caixa 130 mil reais. Lembrando que o saldo sempre deve obedecer à natureza de saldo de cada conta contábil. Neste exemplo aqui, eu tenho a conta de passivo e patrimônio líquido, natureza de saldo, crédito. Por quê? Porque uma conta de passivo, quando eu aumento, eu credito. Quando eu diminuo, eu debito. Uma conta de passivo ou uma conta de patrimônio líquido, obrigatoriamente eu preciso ter um saldo credor ou, no mínimo, esse saldo vai ser zero. Ou seja, se há saldo na conta contábil, obviamente esse saldo tem que ser credor, porque é uma dívida. Eu não posso ter uma dívida que eu tenho um saldo devedor, que isso seria mais ou menos como paguei a mais o que eu devia. Ninguém paga mais, principalmente uma empresa não paga mais do que ela deve. Então, obviamente, ela precisa respeitar a natureza de saldo da conta. Então, aqui no passivo, 170 mil no capital social, conta de ativo natureza de saldo devedor, ou seja, entradas de dinheiro no caixa, débito, saídas, crédito. O máximo que esta empresa poderia gastar seria 270 mil. Mais que isso ela não poderia. Então, obviamente, eu não posso ter mais de 270 mil de saídas de crédito nesta conta contábil. Então, natureza de saldo devedor. Ou há algum saldo devedor nesta conta, ou o saldo final é zero. Não existe saldo credor em caixa. A leitura disto seria: eu gastei mais dinheiro do que eu tinha. Como que eu vou gastar mais dinheiro se eu não tenho? E aqui eu não estou falando em empréstimos, em nada. Dinheiro vivo. Quanto que eu posso gastar? Tenho 100 reais no bolso. Quanto que eu posso gastar? 100 reais. Ok? Então, por isso que a natureza de saldo de contas de ativos são devedoras. Conta imóveis, não houve movimentação, 50 mil. Fornecedores. A empresa tinha 65 mil de dívidas, pagou 10, ficou devendo ainda 55 mil aqui do lado do crédito. Natureza de saldo de conta de passivo credora. Ou a empresa está devendo algo, ou no máximo o saldo seria zero. Não existe saldo devedor, ou seja, a empresa não vai pagar mais que um total de 65 mil aqui das dívidas que ela tinha. Ela não pode pagar 70 e ficar com um saldo devedor de 5 mil, porque ela teria mandado dinheiro a mais para o fornecedor. Isso não existe, ok? Conta de móveis e utensílios, não houve movimentação, mas é uma conta de ativo, natureza de saldo devedor. A mesma coisa para máquinas e equipamentos, também é uma conta de ativo, natureza de saldo devedor. Contas de empréstimo é uma conta de passivo, natureza de saldo credor. E contas de estoque, natureza de saldo devedor, porque é uma conta de ativo. Essas últimas contas aqui, 5 últimas contas, não possuíram movimentações, então apenas estou repetindo o saldo que havia nelas. Caso houvesse movimentação,
precisaria fazer a conta, assim como eu fiz na conta caixa, na conta capital social, na conta fornecedores, ok? E assim eu tenho os saldos finais dessas contas. Então, todos esses valores aqui são os saldos finais das movimentações que ocorreram durante um determinado período, durante um mês, que é o ideal que um balanço patrimonial seja montado, ok? Agora basta pegar estes saldos aqui, separar nas contas de ativo, ativo circulante, não circulante, passivo circulante, patrimônio líquido, e eu consigo fechar o balanço e ver se todos os lançamentos contábeis foram feitos corretamente, no qual o total do ativo deverá bater com o total do passivo, ok? Então, vamos montar aqui agora o balanço patrimonial para conferir isto. Aqui eu tenho a estrutura do balanço patrimonial. Preciso começar o balanço patrimonial com o primeiro grupo aqui, ativo. O ativo é dividido em ativo circulante e não circulante. Vou começar aqui com o ativo circulante, que são os bens e direitos de curto prazo, ou seja, são aqueles que podem se realizar em até 365 dias. Qual conta que eu tenho aqui no ativo circulante? Bom, lá nos meus razonetes eu tenho a conta caixa. Então, a primeira conta que apresenta maior liquidez, ou seja, já é dinheiro vivo. Então, conta caixa, valor de R$130 mil. Vou colocar aqui, conta caixa, R$130 mil. Pronto, já utilizei a conta caixa. Essa conta aqui morreu, não preciso mais dela, ok? Segunda conta de ativo circulante. Bom, esta empresa aqui é bem pequenininha, possuiu poucas contas contábeis. A segunda conta contábil aqui do ativo circulante, conta de estoques, ó, 85 mil. Vou pegar aqui o valor de 85 mil, elimino a conta já. Segunda conta, estoques, ok? Voltando aqui nos meus razonetes, sobraram outras contas aqui, mas nenhuma delas mais é conta de ativo circulante. Então, o meu ativo circulante aqui eu já posso fechar. Eu tenho esses dois valores, total do meu ativo circulante, 215 mil. Agora eu vou para o outro grupo do ativo, que é o ativo não circulante. Esta empresa aqui vai começar com o grupo imobilizado, porque o primeiro grupo, que seria aqui do ativo não circulante, seria o realizável a longo prazo. Mas como essa empresa não tem nada que vai se transformar em dinheiro daqui após um ano, então ela não tem este grupo. Pularia já para o segundo grupo, que seria o investimentos. Esta empresa também não tem investimentos, não tem participação em outras empresas, então também não tenho este grupo. Ela já pula para o terceiro grupo, que seria o imobilizado. Neste grupo eu tenho algumas contas aqui, como imóveis, 50 mil, móveis e utensílios, 20 mil reais, e máquinas e equipamentos de 40 mil reais. Basta eu colocar essas três contas contábeis aqui, e eu já tenho o grupo imobilizado formado desta empresa, que vai dar um total de 110 mil reais, ok? Como esta empresa aqui, no ativo não circulante, só possui o grupo imobilizado, então o próprio valor do imobilizado vai ser o valor do ativo não circulante. E aí eu tenho o valor do ativo total, que é o ativo circulante mais o ativo não circulante, totalizando aqui 325 mil reais. Lembrando, né, que sempre que a empresa não possua determinada conta contábil ou determinado grupo patrimonial, não tem necessidade de colocar zero no balanço patrimonial. Ele simplesmente não aparece, ok? Então, esta empresa aqui, no ativo não circulante dela, ela só tem esse subgrupo aqui do imobilizado, no qual ela apresenta os móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, e imóveis, e ponto final. Aqui eu já fechei o lado do ativo, agora vou para o passivo. Passivo, eu tenho aqui o passivo circulante da empresa. Quais são as contas de passivo circulante desta empresa aqui? Ela tem a conta fornecedores, 55 mil, e empréstimos no valor de 100 mil reais. Bom, então é só eu passar essas contas aqui para o balanço patrimonial. Fornecedores 55 mil, empréstimos 100 mil, total do passivo circulante, soma dos dois, 155 mil. E agora falta eu fechar o último grupo aqui, que é o grupo do patrimônio líquido. Essa empresa aqui possui um patrimônio líquido composto apenas pelo capital social dela, já que nós não apuramos ainda
lucro ou prejuízo, ela nem começou ainda a vender, a prestar os seus serviços. Então, neste grupo aqui do patrimônio líquido, exclusivamente ficará apenas o capital social, no valor de 170 mil, e consequentemente o valor do patrimônio vai ser o mesmo do capital social, porque aqui não teve nenhuma adição de lucro ou redução, caso a empresa possuísse algum prejuízo. Então, com isto, eu tenho o balanço patrimonial fechado, bonitinho, batendo tudo certinho, indicando que os lançamentos contábeis foram feitos de maneira correta. Total do ativo 325 mil, total do passivo também 325 mil. Lembrando que o total do passivo é a soma do passivo circulante, do passivo não circulante, mas essa empresa não possui ainda nenhuma dívida de longo prazo, ou seja, nenhuma dívida que será superior a 1 ano, e o patrimônio líquido de 170 mil, 155 mil mais 170 mil, 325 mil. Com isto, o balanço está montado. Bom, então era isto que eu queria mostrar neste vídeo. Este vídeo é apenas destinado para você que está começando a fazer lançamentos contábeis, aprendendo contabilidade, montando o balanço patrimonial. Então é um exemplo bem simples, bem curtinho, para você começar a entender melhor o funcionamento e como que você vai fazendo o controle dos lançamentos contábeis utilizando os razonetes, e com isto ficando mais fácil de você montar o balanço patrimonial. Obviamente que numa empresa, no mundo real, isto é feito através de sistemas integrados, tudo automaticamente. Mas para qualquer estudante aí de administração, economia, contabilidade ou cursos afins que tenham que aprender a contabilidade e o método das partidas dobradas utilizando o razonete, este exemplo aqui fica bem bacana para você conseguir dar os primeiros passos aí na montagem do balanço patrimonial utilizando esta excelente ferramenta que são os razonetes, ok? Bom, então era isto que eu tinha para falar neste vídeo aqui. Espero que você tenha gostado e muito sucesso aí para ti. Até mais.